Olá, bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo aqui a mais um devocional da Garagem Church, né? Então, lembre-se, isso aqui é um devocional, né? Muitos textos que a gente vai citar aqui, a gente não vai conseguir ler na íntegra, mas tire um tempo para você fazer essas verificações, para que você faça de fato esse momento devocional, para que você leia, ore, se conecte com Deus. Procure aí o teu lugar tranquilo, o teu espaço, o teu momento para que você consiga absorver o máximo possível, né, nesses próximos aí 8, 10 minutinhos a gente vai estar conversando aqui, tá? Então a gente tem falado de uma série sobre homens e mulheres de Deus, analisando um pouco a vida deles, aquilo que a gente pode tirar de lição. E hoje a gente vai falar sobre Moisés. E a história de Moisés é enorme, então a gente não vai abordar a história como um todo, mas a gente vai abordar alguns pontos. E hoje eu quero falar sobre esse Moisés com fome de Deus, né? Esse Moisés desejoso pela presença de Deus, e como a gente pode entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, nos próximos minutos, se concentre aí para que a gente possa entender aquilo que a gente vai falar. Estudando um pouco do contexto daquilo que tinha, qual que era o cenário, né? Em que era esse Moisés, se você não tem muito conhecimento aí sobre a história, as histórias bíblicas. Moisés, a história dele meio que se confunde, né, com a história do povo hebreu, e ele foi com certeza um dos participantes e homens mais importantes da história do povo hebreu antes de Jesus. Acho que essa libertação, então ele participa do Êxodo, né? E a história dele começa em Êxodo 1. Então ele participa dessa saída do povo hebreu do Egito em direção à terra prometida. Ele é usado por Deus para falar com o faraó, e aí a gente tem cenários de filme de Hollywood, né? Passando por um mar vermelho, nuvem durante o dia protegendo, coluna de fogo à noite e tal, e uma série de vitórias. Então sim, a história de Moisés com certeza é uma história impressionante. Então, esse é um pouco do contexto dele. Ele foi criado num palácio egípcio e ele sai de lá, né? Depois ele retorna para poder retirar o povo daquele lugar. Eu queria falar um pouco sobre esse Moisés com fome de Deus. Para isso eu quero ler em específico Êxodo 33, no versículo 14. A gente vai ler o 14, o 15 e o 16. Diz assim: Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então Deus está falando com Moisés, tá? Então lhes disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, assim seremos separados, eu e o teu povo, ante todo o povo, e como todo o povo saberá que estamos diante da face da terra? Então, sim, esse texto ele é muito importante. Então, vamos entender algumas coisas aqui dentro dele. Então, Deus já tinha um problema com o povo tinha, né, errado vários momentos com Deus. Deus estava tomando uma decisão: olha, Moisés, eu vou te abençoar, eu vou te dar sucesso, você vai ser abençoado, você vai receber, você vai alcançar a terra prometida, né? As pessoas vão ficar muito felizes com aquilo que você vai conquistar, mas eu não vou, para mim não vai dar. O povo é extremamente complexo, obstinado, o povo é rebelde, então eu não vou, eu não estou querendo. Então Moisés ali, como alguém que tem uma grande intimidade com Deus, faz um questionamento e fala: olha, como que as pessoas vão saber que a gente é separado de fato? Como os outros povos vão temer aquilo que nós somos se a gente não tem o nosso Deus no nosso meio? Moisés ele estava muito à vontade para falar, porque ele tinha uma intimidade grande com Deus, e a gente vai falar isso num outro devocional sobre a profundidade de Moisés com Deus. Mas o que eu quero que você entenda Moisés ele tinha uma fome de Deus. Quero que você imagine uma seguinte coisa: no
dia que Deus fala para você, olha, você vai ter o maior sucesso da sua carreira profissional. Você vai ter o maior sucesso no seu cargo de liderança. Você vai ter o maior sucesso no seu ministério na igreja. Olha, cara, você vai ser bem sucedido, você vai arrastar multidões, você vai falar, as pessoas vão ouvir, você vai ser honrado, enfim. Tudo aquilo que representa sucesso social de um ministério, de um trabalho, enfim. Só que eu não vou estar. Deus fala assim, olha, isso vai acontecer, eu vou continuar abençoando, minha mão vai estar estendida sobre a tua casa, sobre a igreja, sobre o trabalho, mas eu não vou estar. Eu não vou estar porque, olha, vocês são muito difíceis, eu não vou estar nisso. Será que a gente aceitaria essa proposta? Essa é uma boa pergunta para a gente responder. O que eu estou esperando de Deus? Eu tenho fome dele ou tenho fome daquilo que ele pode oferecer? Eu tenho fome de Deus ou eu tenho fome das bênçãos que ele pode me dar? Então é uma pergunta que é importante para que a gente comece a pensar que tipo de relação eu tenho com Deus. Será que eu tenho uma relação onde eu desejo as bênçãos ou é uma relação onde eu desejo a presença? Tá? Então que a gente comece a pensar nisso. O nosso nível de fome de Deus vai refletir nas opções que a gente vai escolher. O meu baixo nível de fome vai com certeza preferir receber as bênçãos, os benefícios, mas o meu alto nível de fome de Deus, eu preferir a presença, porque a presença é o que importa, a presença é o que eu desejo, a presença é o que eu quero. Então a gente precisa começar a entender um pouco disso, né? Será que conseguimos desejar mais os pés do que as mãos? Será que a gente consegue ter uma vida inclinada, debruçada nos pés de Jesus, ao invés de ter uma vida carregando uma lista de pedidos, onde a gente está o tempo todo tendo Deus como o nosso gênio da lâmpada? Então, falar um pouco sobre esse Moisés com fome é fazer questionamentos sobre a nossa vida. Que tipo de relação a gente está estabelecendo com Deus? A gente precisa estabelecer uma relação de fome. Eu tenho fome e desejo de Deus. Eu quero a presença dEle. Não me importa o que Ele vai me dar, porque tudo que eu precisava eu já tenho. Uma nova vida em Cristo e o Espírito Santo para me ajudar. O restante é só benefício, é o que vem, é o bônus. Antes disso, eu tenho uma presença para buscar. Eu tenho uma presença para buscar. Estou desejando a Deus, quero desejá-lo. Eu coloquei uma frase aqui que é: precisamos olhar para Deus como o nosso noivo, não como o nosso gênio da lâmpada. Então é isso que eu estou buscando um noivo. Eu quero ser a noiva de Deus, imaculada, pura. Então eu busco a presença dele. Então, uma noiva não está esperando os presentes do noivo, está esperando o próprio noivo. Uma noiva não está esperando o que ele vai oferecer para ela ao longo da vida, está querendo construir alguma relação com o noivo. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso destino, ter um relacionamento com a presença e não só com os benefícios de Deus. Então, isso que a gente pode aprender com esse ponto da vida de Moisés. Então, espero que você tenha entendido, mais do que isso venha abençoar, essa palavra venha abençoar a tua vida, tá? Então a gente vai ficar por aqui hoje. Se essa palavra fez sentido para você, curte aí, compartilha, manda para outras pessoas que precisam ouvir isso. Aqui no canal a gente tem uma série de outros devocionais, então se você está conhecendo a gente agora a primeira vez aqui no GC, então volta aí e vê os outros vídeos, clica aqui em cima, se inscreve para você receber tudo que a gente tem produzido, amém? Quero que você tenha um ótimo dia, até a próxima.